Dentro da química orgânica ainda, vamos ver os compostos oxigenados. Para que a gente tenha um conhecimento melhor a respeito de cada função química que é oxigenada, aquelas que têm oxigênio, então vamos ver para cada tipo de função o grupo funcional, o sufixo que vai dar caracterização ao nome, um exemplo e o nome dele. Então veja o caso do álcool. Os álcoois sempre vão apresentar esse grupo funcional aqui. E sempre vai terminar em -ol. Então veja nesse exemplo aqui. Eu tenho o grupo funcional que aparece aqui, que é esse que está marcado aqui de amarelo, que vai caracterizar o álcool. Como eu tenho aqui dois carbonos, então et mais an, porque só tem simples ligações entre os carbonos, e a terminação ol, então etanol. Veja o caso dos aldeídos. Eu tenho esse grupo funcional aqui. Então esse grupo funcional tem uma dupla no carbono com oxigênio e uma ligação com hidrogênio aqui no carbono. Então esses que têm essa dupla com oxigênio, carbono-oxigênio, são chamados de compostos carbonílicos também, por causa da presença dessa dupla O aí. E sempre os aldeídos vão terminar em -al. Veja que no álcool é -ol, aqui é -al. Então nós vamos identificar o grupo funcional aqui na extremidade, esse que está aqui em amarelo. Ele poderia estar na outra extremidade, no início, deste lado aqui, ou poderia até estar nos dois lados. Então veja, eu tenho 3 carbonos, então o prefixo é prop, mais -an, porque só tem simples ligações entre os carbonos, com a terminação -al, então propanal. Veja o ácido carboxílico, são os ácidos orgânicos. Sempre vão ter este grupo funcional, que é a carbonila, o C-O, mas ligado ao carbono também uma hidroxila. E a terminação vai ser sempre oico. Olhando para este exemplo aqui, eu vou encontrar esse grupo aqui, no final. Então, este grupo funcional é que vai caracterizar essa substância aqui como sendo uma substância que é um ácido carboxílico. E eu tenho aqui 3 carbonos, 4 carbonos, na verdade. Então, o prefixo é but. But, porque são 4 carbonos, mais -an, mais a terminação, o sufixo oico. Então, ácido butanoico. Veja a cetona. Cetona só tem o grupo carbonílico aqui. Então, aqui nessas, do lado direito, do lado esquerdo do carbono aqui, são outras sequências de carbono formando a cadeia. E sempre vai terminar em -ona. Então, se nós olharmos, a gente vai identificar esse grupo carbonílico aqui, ó, no meio, nesse segundo carbono aqui.
Como eu tenho 3 carbonos, o prefixo é prop. Mais an, então propanona. Essa propanona é conhecida no comércio como acetona, que é aquela substância, aquele solvente que é usado para tirar esmalte das unhas. O éter. Os éteres, aliás, o éster nesse caso aqui. Então eles sempre vão ter o grupo funcional que é esse aqui. A carbonila, C-O, e ligado ao carbono mais um O. E daí nesse O estão ligados outros carbonos aqui. E para cá carbonos também. Então, o éster, ele tem 2 terminações. A terminação ato e a terminação ila. Então veja, até o carbono que tem aqui a carbonila, então nós contamos se colocamos a terminação ato. E depois desse oxigênio aqui, os carbonos que estiverem ligados aqui é como se fosse uma ramificação. Só que aqui, em vez de a gente falar il, como a gente já tinha visto, a gente coloca ila. Então eu tenho o grupo funcional que aparece aqui. Então todo éster vai ter esse grupo funcional aqui, que também pode ser um ou mais na cadeia. Daí tem que estar nas extremidades, geralmente. Então eu tenho aqui et. Por que et? Porque são 2 carbonos aqui, et. Então, etanoato. Então, et mais an e daí o ato. Então, como se fosse um alcano, etanoato. De metila, porque esse CH3 aqui é o metil. Então, é metila. Se fosse 2, seria etila, 3, propila e assim por diante. E o éter, esse éter aqui, ele era muito utilizado antigamente como anestésico, até nos hospitais para fazer cirurgia. Então, dava éter para o paciente cheirar, aí ele dormia. E hoje o éter ele é controlado pelo exército, porque quem consome muito éter provavelmente está produzindo drogas. Então, faz-se um rastreamento do éter que é comprado para chegar aos laboratórios de drogas. Nós temos aqui no éter sempre um oxigênio no meio da cadeia, dividindo a cadeia carbônica em 2 partes. O lado que está com menor quantidade de carbonos, nós colocamos oxi no final. E o lado maior colocamos ano, como se fosse um alcano. Então veja que eu tenho aqui esse oxigênio aqui no meio da cadeia. Ele está separando essas 2 partes. Então esse lado aqui ele é menor. Então eu tenho um carbono aqui, então seria o prefixo met, então metoxi. E do outro lado aqui eu tenho 2 carbonos, o lado maior. Seria então o et, então etano. Metoxi, etano. Vamos ver mais exemplos. Então, olhando assim, fala assim, mas como que eu vou saber o nome destas substâncias? Então, a primeira coisa que você vai identificar é o grupo funcional, para você saber a que função pertence a substância, para daí dar o nome correto. Porque para cada função você viu que tem terminações diferentes. Então eu tenho aqui o grupo funcional, que é esse OH aqui, ligado a um carbono saturado da cadeia. Então sempre que isso acontece aqui, nós temos aqui um álcool. E álcool nós já vimos que a terminação é ol. Como eu tenho aqui 4 carbonos, então vai ser butanol.
Mas eu tenho que colocar um 2 aqui para saber aonde que este OH aqui está ligado. Então, nesse caso, está ligado no carbono 2. Se tivesse ligado nesse aqui, seria 1. Então, sempre que tiver mais que 2 carbonos aqui, você vai ter que numerar para você dizer aonde que se encontram. Então, nesse caso, 2-butanol. E eu coloquei aqui também essa fórmula, essa chamada fórmula molecular das substâncias. Esta que a gente apresentou no começo aqui é uma fórmula estrutural plana. E a fórmula molecular é aquela que indica apenas quais os elementos e quantos átomos de cada um se encontram nessa substância. Esta fórmula aqui, ela não é muito específica, porque às vezes substâncias diferentes, de funções diferentes, vão apresentar a mesma fórmula molecular. Mas ela existe e a gente precisa conhecer. Então, nesse caso aqui, eu tenho 4 átomos de carbono, então C4. Se eu contar aqui, no total eu tenho 10 átomos de oxigênio, de hidrogênio, e tenho 1 átomo de oxigênio. Então, a ordem sempre é essa: carbono, hidrogênio e depois o oxigênio. E essa substância aqui, que será que ela é? Qual é a função química dela? Então, nós vamos olhar o grupo funcional. Aqui está o grupo funcional. Então, tem a carbonila, C-OH. Então, isso aqui é o que caracteriza um aldeído. Então, nós vamos colocar o nome correto para ele. Contando os carbonos da direita para a esquerda, porque a gente começa a contar a partir do carbono do grupo funcional. Então, eu tenho aqui no carbono 3 a ramificação metil. Então, vai ser 3-metil-butanal. E temos aqui a fórmula molecular com 5 carbonos, 10 hidrogênios e 1 oxigênio. E esta substância aqui? Então, veja que eu só tenho a carbonila aqui no meio da cadeia. Então, isso aqui caracteriza a substância como sendo uma cetona. Então, eu vou ter aqui no carbono 3, contando aqui, carbono 3, a carbonila. Então, 3-hexanona. Hex, porque são 6 carbonos aqui. E a terminação ona, porque é uma cetona. E aqui está a fórmula molecular. Vamos ver aqui em cima. Eu tenho aqui um oxigênio aqui no meio, que significa o quê? Que essa substância é um éter. E para o éter, como que nós vamos dar o nome? Então, para o lado menor, com 2 carbonos, et, então etoxi. E para o lado maior, que tem 3, prop, propano. Esta aqui, olha o grupo funcional presente aqui, ó. Então, esse grupo funcional aqui, ele caracteriza isso aqui como sendo um éster. Então, nós temos aqui 3 carbonos. Então, vai dar o propanoato de, depois desse oxigênio, um etil. Então, de etilar. Propanoato de etilar. E este aqui, qual é a função química? Olhando aqui no final, eu tenho a carbonila e ligado ao carbono um OH. Então, isso aqui caracteriza um ácido carboxílico. Então, eu tenho aqui a cadeia principal, que é essa. Saindo dela, eu tenho carbonos terciários aqui. Então, tem 2 ramificações. Então, contando da direita para a esquerda, no carbono 3 e no carbono 4 eu tenho ramificações. Então, vai ser ácido 3, 4, dimetil, que é 2 vezes o metil. Aí, cadeia principal tem 5, então é pentanoico.
todo ácido vai terminar em óico. Então, ácido 3,4-dimetilpentanoico. Veja que eu tenho 3 hidroxilas presas aos carbonos da cadeia. Então, nós já sabemos que isso aqui é a função química que caracteriza álcool. Então, eu tenho 3. Então, eu vou dizer propano triol, porque é 3 vezes a hidroxila. Então, isso pode acontecer também em outras funções químicas. Por exemplo, a cetona aqui, essa cetona poderia ter mais de uma carbonila dessa. Então, daí eu não colocaria simplesmente hexanona. Vamos supor que tivesse uma aqui e outra aqui. Daí eu colocaria 3, 4, hexanodiona. Vamos ver esse aqui. Então, eu tenho um carbono, met, mais al. Por que al? Porque esse aqui é o grupo funcional dos aldeídos. Isso aqui é um aldeído. E esse aldeído aqui, ele é conhecido no comércio como formol ou formaldeído, que é usado muito para conservação de corpos em locais que tem que manter as peças, as partes dos corpos sem deteriorar. E este aqui, qual é a função química? Então veja, tem a carbonila e tem o OH. Então vai ser um ácido carboxílico. Ácido metanoico. Met, porque é um carbono só. E oico, metanoico. Tem um carbono, 2 hidrogênios e 2 oxigênios na fórmula molecular. E esse ácido aqui, ele é conhecido no comércio como ácido fórmico, porque a primeira vez que se observou esse ácido aí foi quando um cientista fez uma experiência com formigas e descobriu que na formiga tem esse ácido metanóico. Então ele é conhecido como ácido fórmico, que vem de formiga. Quando a formiga dá uma picadinha em você que dói, arde, coça, é porque ela injeta ali esse ácido metanóico na sua pele, no seu corpo. E esta substância aqui? Veja que tem um OH preso a um anel aromático. É um álcool? Não. Para ser álcool, não pode ser uma estrutura aromática como essa. Então essa aqui já é uma outra função que eu não tinha colocado antes, mas coloquei aqui, que é fenol. Os fenóis, eles sempre vão ter grupos de hidroxila aqui ligado diretamente ao anel benzênico. Pode ser um ou mais também. Então, quando é um, eu vou dizer hidroxibenzeno. Se tivesse 2, ou se tivesse outro aqui, então eu numeraria 1, 2, dihidroxibenzeno. Ou se tivesse mais, eu colocaria o número e colocaria quantos tem. Então sempre benzeno, porque essa estrutura aqui, aromática, é o benzeno. E o grupo, e a função aqui dessa substância é o fenol.